Olá pessoal, então estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso exemplo do projeto The Next.js Primeiros Passos. Recapitulando onde nós paramos, nós fizemos então a página inicial, a home, página de listagem de contatos, temos aqui também uma rota para uma página sobre. Página de contatos a gente já consegue listar os contatos e já conseguimos criar contatos também. A ideia nesse vídeo é nós vermos a publicação para um cloud provider. Nesse caso estarei usando a Vercel. Tem algumas integrações mais fáceis por estarmos usando o Next.js. Então vamos abrir o projeto. Nesse momento nós não teremos muito o que fazer no projeto, mas já vamos deixar ele aberto no Visual Studio Code. Então abrir aqui a pasta onde está salvo o projeto. Clico com o direito, mostrar mais opções, abrir com o Visual Studio Code. Então, abriu aqui no Visual Studio Code. O código está exatamente como nós tínhamos parados no último vídeo. Por hora eu vou deixar só aberto o Visual Studio Code e vamos para a Vercel. Então aqui já estou logado na minha conta da Vercel. O passo mesmo é nós criarmos a nossa aplicação. Tá? A criar a conta é relativamente simples, não exige muitos passos. Mas depois de criada a conta, a gente vai ter que fazer a integração com o nosso repositório do GitHub. Então é importante que, se você está vendo esse vídeo, para dar continuidade nesse passo, vocês vão ter que subir o código no GitHub de vocês, senão não vai ser possível. Então a gente vai usar esse passo aqui do import from GitHub. Clico em continuar com o GitHub. Ele vai abrir a tela para fazer a autorização que ele precisa para poder acessar os meus repositórios. Então clico em continue. E ele já vai listar aqui na página da Vercel todos os repositórios que eu tenho e que eu posso importar. Então aqui está o nosso que nós queremos agora, que é o Next.js Primeiros Passos. Vou clicar em Import. Ele vai vir para a tela de importação, onde nós podemos configurar algumas coisas, como por exemplo Project Names, se quisermos dar um nome diferente do que está no nome do repositório. O framework presente, que ele já identificou como Next.js. Qual é a nossa pasta raiz do projeto, nesse caso ponto barra, que não precisamos mudar. E podemos aqui clicar já em Deploy, no botão Deploy. Ele vai começar o processo de fazer a publicação. Ele demora um pouquinho, porque ele vai estar fazendo todos os passos de compilação da aplicação. Então ele vai baixar os pacotes nuggets, os pacotes do npm, e vai começar o processo do build. Veja que nós tivemos uma devolutiva aqui, um feedback do processo do build, onde ele disse que está falhando para compilar, e o arquivo que está dando erro. Tá? Então nós estamos com erro na nossa página de contatos. E aqui está o erro que ele está dando. Está dizendo aqui miss key prop for element iterator. Então nós precisamos colocar essa propriedade key sempre que nós tivermos uma interação em algum objeto que seja do tipo lista. Então, se nós olharmos lá na nossa página de contatos, nós vamos ver que nós temos essa interação, né? Nós temos aqui essa listagem de contatos. E a gente sabe que esse contatos é uma lista. Então, sempre que nós tivermos essa interação em objeto lista, o primeiro elemento que nós temos nessa interação, que aqui nesse caso é o tr, nós temos que definir a propriedade key. Então vou adicionar aqui a propriedade key e vou definir ela como contato.id. Tá? E vamos continuar aqui. Vou commitar essa alteração, né, que eu já consigo, dentro do nosso source control do Visual Studio Code, a gente consegue ver os arquivos alterados. E comparando o arquivo a gente consegue ver o que foi alterado. Nesse caso, exatamente o que nós acabamos de fazer, só essa alteração. Eu vou fazer o commit, vou colocar aqui publicação para Vercel. Fiz o commit, fiz o sync das alterações e automaticamente ele vai estar iniciando um novo build aqui no site da Vercel.
Então eu vou voltar na minha página inicial dos projetos, que eu tenho configurado na minha conta da Vercel, vou clicar no nosso projeto The Next.js Primeiro Espaço, que acabamos de criar, e nós vamos conseguir acompanhar os deployments. Então veja aqui que ele está fazendo o build, startou automaticamente o novo build, por causa que ele tem integração direta com o GitHub, nós não precisamos fazer nada para que ele execute isso automaticamente. Vamos ver o que ele está fazendo. Tivemos outro erro, tá? Era de se esperar, nós temos que arrumar algumas coisinhas dentro dos nossos componentes, que quando ele faz a verificação ali da publicação, ele tenta baixar, fazer a integração ali com as nossas APIs, tá? Como que nós podemos resolver isso? Tá? Como nós queremos só publicar o nosso projeto, nesse momento eu vou alterar alguns detalhes para que a gente não sofra com essa publicação. Tá? Depois nós vamos fazer a integração mesmo com o banco de dados da Vercel. Mas nesse primeiro momento, nós vamos colocar alguns trechos de código para que a gente possa, de certa forma, tratar esse comportamento. Tá? O que acontece? Né? No momento do build que ele está fazendo, ele está recarregando os componentes que são do tipo client, tá? Então todos os nossos componentes ali hoje, páginas, são do tipo client. Então na página de contatos, ele está tentando fazer esse fetch para buscar os contatos, só que do localhost, tá? Nós não temos esse localhost durante o processo do build dentro da Vercel. Então depois, mais para frente, ali nós vamos alterar para usar a URL da Vercel para fazer essa requisição aqui. Tá? Então, mas por hora a gente pode fazer um try catch e tratar esse erro de uma forma simples, sem que afete o processo de compilação. Então nós vamos fazer esse tratamento. Então, se der erro nesse trecho de código, ele vai executar isso. Então, basicamente isso que esse try-catch faz. Qualquer erro que aconteça nessas duas linhas, ele vai executar esse console.error e retornar um objeto do tipo lista vazio. Tá? Então, salvei e vou fazer o commit novamente. Então, vejo que ele já identificou a alteração que eu fiz. Né? Então, exatamente as linhas que eu alterei. E eu consigo agora aqui especificar a frase do commit. Vou colocar de novo publicação para a Vercel, clicar no botão commit e fazer o sync das alterações. Vamos ver se isso já é o suficiente. Vou voltar aqui na página principal, posso voltar na página principal, acessar o projeto novamente, ir em deployments e vamos ver que temos aqui um novo deployment. Então é esperar o tempo ali do build dele para a gente ver o que vai estar quebrando a partir desse último commit. Vemos que já está avançando bastante. Vamos clicar no build que está em execução, vamos dar uma olhadinha nos log. Por enquanto parece que não tem nenhum problema. Opa, temos erro. Dessa vez ele deu o mesmo tipo de erro, ele tentou fazer alguma requisição no localhost, tá? O localhost é o 127.0.0.1. Ele deu a falha, mas acho que como a gente tem o tratamento, dessa vez ele não impediu do build continuar, tá? Então ele deu erro, mas como a gente teve esse tratamento, essa mensagem que está aqui é do tratamento que nós fizemos lá. Então ele continuou. Gerou as páginas 7D7, finalizou algumas otimizações, gerou aqui os arquivos necessários e temos a nossa primeira publicação. Aqui ele já gera uma URL para essa publicação. Nós vamos voltar na página principal do projeto, clicando na parte superior, no cima do nosso nome do projeto, que a gente vai ter uma URL mais definitiva. Voltamos aqui para a página Project. Essa aqui é a URL que nós vamos usar para acessar a nossa publicação e também para compartilhar com quem nós quisermos que acesse a nossa aplicação.
Então vejamos que aqui a gente já tem o Olá Next, né, nossa navegação para a página de contatos, a nossa página sobre, mas a gente não tem ainda a listagem de contatos. Por mais que eu force o reload com Ctrl Shift R, ele não retorna nada, né? Provavelmente nós estamos tendo algum erro para fazer essa consulta. Então eu abri aqui o inspetor de elementos do Chrome, do navegador, né, apertando F12, e eu consigo visualizar aqui na aba rede se nós vamos ter alguma requisição que esteja quebrando. Então eu vou fazer de novo aqui vou forçar o reload. Então aqui nós não temos nenhum erro, mas vamos entrar aqui então no nosso projeto. Logs. Não estou encontrando o erro que está acontecendo. Mas enfim, eu sei o que é. Por hora eu vou suprimir essa informação, mas a gente vai corrigir mais para frente. Mesma coisa se nós tentarmos criar um contato, provavelmente nesse momento nós não vamos conseguir, porque nós não temos essa integração ainda com o nosso back-end, digamos assim. Então ele está tentando ainda fazer uma requisição para o localhost. Tá? Isso por causa que nós não atualizamos ainda as nossas rotas de integração com a nossa API. Então no próximo passo nós vamos fazer essas alterações para que a gente consiga ter novamente funcional a nossa aplicação. Tá? Mas antes de nós partirmos para esse ponto, nós vamos criar um database na Vercel. Tá? Nós vamos deixar de usar o SQLite que nós vínhamos usando no na nossa mentoria até agora, e vamos passar a usar o Postgres hospedado na Vercel. Então, voltando no site da Vercel, dentro dos nossos projects, né, do nosso project que nós acabamos de criar, nós temos essa aba Storage. Então, clicando nessa aba Storage, ele dá algumas opções, que nós podemos criar aqui alguns tipos de storage, tipo add config, key value, que é o do Durable Redis, Postgres, que é o que nós queremos, e também podemos criar um tipo blob. Então vamos criar o Postgres clicando no botão Create. Ele vai abrir aqui de novo para nós selecionar o Postgres. Então seleciono o Postgres, clico em Continue, clico em Accept. Aqui vai ser nós vamos ter que formar um database name, vou deixar o nome que ele está sugerindo. Ele já sugere aqui uma região onde nós temos que hospedar esse banco, não vou me preocupar com isso agora. Então só vou clicar em Create Continue. E ele vai fazer toda a magia para nós. Vou deixar habilitadas as opções de Production, Preview e Development. Tá? Ele vai criar algumas opções. Aqui ele dá a opção de Environment Variables, Prefix. Tá? Então deixo o padrão também, não quero mudar isso aí. Só vou dar um Connect. E ele vai gerar para nós a nossa conexão do banco. Próximos passos é seguir o que está aqui no Getting Started, que ele está oferecendo. Então a gente tem que conectar o nosso projeto. Então começamos clicando aqui no Connect Project. Vou selecionar o projeto, já está conectado, então não preciso fazer isso. Próximo passo então é fazer o pull das informações para nós usarmos os environments no nosso projeto. Então nós vamos ter que rodar esse comando lá no terminal do Visual Studio Code. Vou copiar ele, vou acessar o Visual Studio Code, vou abrir o terminal, clicando no menu View, Terminal. E aqui eu já consigo executar esse comando para ele baixar esse arquivo. Tá? Então ele está dizendo que o meu Codebase não está linkado com o projeto na Vercel. Então primeiramente eu tenho que rodar esse Vercel link. Então copio o comando, selecionando ele e clicando com o direito do mouse. Eu consigo copiar o comando e clicando com o direito do mouse novamente eu consigo colar o comando. Então rodei o Vercel link. Então ele está me questionando se eu quero configurar esse diretório. Vou responder que sim, apertando
a tecla Y, e ele vai fazer toda a magia para mim aqui. Tem só um detalhe, que ele está tentando usar uma conta da Vercel que não é a que eu quero vincular. Vai precisar ver como resolvo isso. Docs. Tem algum Vercel login? Tem um Vercel login. Então, antes de seguir, vou cancelar essa execução e vou rodar o Vercel login. Login por e-mail. E vou usar o meu outro e-mail que eu estou usando para essa publicação. Deixa eu só verificar, fazer a verificação do e-mail que ele está pedindo. E aí a gente consegue continuar. Tá, beleza. Seguimos. Deixa eu limpar esse terminal. Vamos fazer o Vercel link novamente. Sim, é esse diretório mesmo que eu quero fazer o link. E ele vai perguntar se eu quero fazer nesse Pablo's Projects. É esse mesmo, que é o que nós estamos usando lá na nossa página do Vercel. Então vou dizer que é esse projeto mesmo. E nesse momento ele está linkando o meu repositório local, meu Codebase, com este projeto aqui que nós estamos tentando trazer o banco de dados. Então agora eu vou rodar esse comando novamente para baixar os environments. Baixou os environments, podemos abrir eles aqui. E aqui a gente vê algumas informações que nós usaremos para conexão com o banco, né? Então ele especifica qual é o database, qual é o host, qual é a senha para conexão, algumas outras variáveis aqui que acho que a gente não vai usar, qual é o environment, que é development, algumas informações aqui referente a Git. Antes de continuar, nós vamos conectar nesse banco usando uma outra ferramenta, que é o dbeaver. Ela é facilmente encontrada na internet, dbeaver. E a gente vai ter que baixar ela, né? Eu já tenho ela aqui baixada, então não vou baixar novamente. Se baixar, instalar. Então só vou fazer o processo de conexão. Então, dentro do dbeaver, nós vamos clicar em New Database Connection, selecionar o Postgres. O nosso host, né, aqui é na página, na telinha de configuração da conexão, nós temos que preencher o host, o database, username e password. Então, essas informações todas nós temos no nosso arquivo de environments que nós acabamos de baixar usando o comando vercel env-pool. Tá? Então, ele fez essa mão para nós. Então, eu vou copiar o host, vou voltar lá para o dbeaver, preencher no host, a porta, deixa eu ir mais para a direita aqui, acredito que deve ser a mesma porta, padrão. O usuário é default, tá? Aqui é o usuário e aqui é a senha. Então vou pegar a senha e aqui default. Clicar em Test Connection. Ele baixou o drive do JDBC para fazer a conexão com Postgres e aqui ele deu sucesso, né? Nessa telinha aqui, ele só abre quando dá sucesso. Então, clica em Finish e temos aqui o banco conectado. Tá. O que a gente precisa fazer aqui nesse momento é criar a nossa tabela de contatos, né? Nós vimos trabalhando com SQLite. Nesse momento muda um pouquinho a forma de criação da tabela, né? O comando basicamente é o mesmo, porém tem alguns detalhezinhos, tá? Lá no SQLite nós definimos o ID como inteiro. Aqui nós vamos usar esse serial 4.
Mas o resto, né, nome nós estávamos como text, endereço como text, então algumas coisas mudou aqui para varchar. Mas esse comando eu vou deixar aqui no repositório, vou criar o arquivo database.sql. Vou deixar um outro comandinho aqui junto, que é para fazer a destruição dessa tabela quando a gente precisar. Então, aqui a gente faz o drop table, se for preciso, e aqui a gente faz a criação da tabela. Vamos executar esse script para nós criarmos a tabela. Então, execute SQL query. Contatos already exists. Tá, estou conectado no banco errado. Deixa eu trocar aqui a conexão para Postgres 3. Agora sim. Permission denied. No schema public. Tá, vamos rever a nossa conexão. Deixa eu desconectar do banco. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu desconectar do banco. Deixa eu editar essa conexão. Edit connection. Postgres. Database. O que está aqui como database? Postgres. Então, database Postgres. Ok. Vamos conectar novamente. SQL editor, new SQL script. Deixa eu pegar aqui o comando de criação da tabela. Tentar criar novamente. Permission denied for schema public. Ué. Deixa eu tirar esse schema public daqui. Database, Postgres, schemas. Table. Tentar criar uma tabela manualmente. Save. Permission denied schema public. Deixa eu ver se temos outro usuário. Vercel DB, estou no banco errado. Edit connection, Vercel DB, ok, yes. Não quero essa não. Tá, então estava errada a minha conexão. Tá? É um detalhezinho. Existe o banco Postgres, porém a gente não tem permissão para alterar os objetos nesse banco. Então o banco na verdade é o Vercel DB. Então, foi editar a conexão, né, conectar no banco Vercel DB, e aqui a gente vai conseguir criar a tabela então. Vamos lá. Vou pegar o comandinho de novo aqui de criação da tabela. Copiar ele, vamos abrir um novo SQL editor, new SQL script,
colo aqui, executo. Tá lá, criado nossa tabela. Se nós dermos um refresh na listagem de tables, a gente vai ver que temos a tabela contatos. Seguindo então, próximo passo, né, depois de nós criarmos a tabela contatos, temos mais um comandinho que temos que executar aqui no nosso terminal do Visual Studio Code, que é instalar o pacote do Postgres. Tá? Esse é o pacote do Postgres que nós vamos precisar para fazer a conexão com o banco. Até então nós estávamos fazendo conexão direta com o SQLite. A partir desse momento nós vamos passar a usar a conexão com o Postgres. Então vou instalar esse pacote, vou voltar no Visual Studio Code no meu terminal, colar o comando e vamos instalar o pacote do Postgres da Vercel. Enquanto ele instala, já vamos começar a preparar as próximas alterações, que é alterar o nosso back-end, tá? Nossa API, nosso endpoint de contatos. Então vou abrir o arquivo index.js, que está dentro da pasta pages API contatos. Nele nós não vamos usar mais o SQLite, então vou mudar um pouquinho essa declaração inicial do nosso arquivo. Então, terminou a instalação, com sucesso, e vamos à implementação. Aqui vou começar importando o SQL from @vercel/postgres. A partir desse momento nós vamos trabalhar com este cara. E vamos começar a alterar um pouquinho os nossos métodos que nós temos até agora, tá? O nosso get e o nosso post, tá? O nosso método get é o nosso método para retornar os objetos do nosso banco, e o nosso método post é para criar os nossos contatos no banco. Então o nosso get altera um pouquinho, vou deixar o nosso if como a gente fez para nós entrarmos no método get. A partir daqui eu começo declarando, fazendo aqui o nosso const rows, que vai ser um await SQL, e vou passar aqui qual é a instrução SQL que eu vou executar, que é essa mesma aqui. Tá? Como a gente vai começar a usar métodos assíncronos, né, como o SQL retorna aqui uma opção on-premise, que é o assíncrono do JavaScript, nós temos que mudar a assinatura do nosso método. Então aqui, em vez de ser só export default, na linha 3 nós vamos colocar export default async. Tá. Próximo passo, nós vamos setar vou remover esse trecho de código que nós tínhamos aqui do SQLite e vou deixar só o res.json, tá? Com isso aqui já seria suficiente para o nosso método get. Basicamente ele voltaria a funcionar, nós já conseguiríamos fazer essa interação com o nosso banco, mas eu vou colocar aqui alguns controles de cache, tá? Para nós tentar desabilitar a cache desse endpoint. Então, vou colocar o res.setHeader, onde nós está tentando desabilitar a cache para esse endpoint. Tá? Vou deixar aqui umas linhas separadas. O nosso método de post, ele muda um pouquinho também. Tá? O método é o mesmo, a instrução SQL é a mesma, nós vamos continuar usando esse insert. Só que aqui nós vamos mudar a instrução da forma que a gente faz. Tá? Esse const, nome, endereço, telefone que vem do body a gente vai continuar mantendo. Deixa eu remover essa linha comentada. Só que aqui a gente vai usar a partir de agora o nosso comando SQL. Desta forma. Então, abre aspas. E vamos colocar ali o nosso comando SQL. Então, pego daqui, da nossa instrução, como nós fazíamos com o SQLite, só que aqui a gente não tem esses parâmetros, tá? Eu vou passar direto as propriedades nome,
endereço e telefone. Isso aqui a gente pode remover por hora. Nós precisamos, se o comando der certo, retornar um status 200 alguma coisa. Adicionar a instrução de retorno 200. E caso de erro, nós vamos retornar um status 500 nesse cenário aqui, com o nosso error.message. Certo? Então, essas são as alterações que nós precisamos nesse momento no nosso endpoint. Próximo passo é nós alterarmos a nossa página de contatos. Não, nesse momento a gente não precisa ainda alterar a nossa página de contatos, tá? Por causa que ela está ainda fazendo a requisição lá para o nosso endpoint. O que nós precisamos é rodar o projeto e ver se a nossa implementação está ok. Então, eu vou rodar npm run dev no terminal e ele vai disponibilizar o projeto, a URL que a gente pode acessar localmente na nossa máquina. Então, eu vou abrir uma nova aba no navegador, digitar localhost 2.3000, apertar Enter no teclado, esperar o carregamento inicial. Tá aí, então aqui a gente consegue navegar para a página de contatos. Nesse momento a gente não vai ter contatos, então a gente vai tentar criar um contato. Eu já vou apertar F12 no teclado para abrir o painel de desenvolvedor do navegador. Vamos preencher aqui o contato, o endereço, telefone. Tá. Criar. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Erro ao criar contato. Então agora a gente vai começar a investigar o que foi o erro ao criar o contato. Aqui nós não temos muita informação. Vamos ver aqui em contatos. Resposta, não tem resposta. Cabeçalho, não tem cabeçalho, mas eu sei que deu um erro. Vamos ver aqui no nossa saída do nosso terminal. Também não tem muita informação. Vamos tentar investigar de outras formas. Voltamos aqui para o navegador. Aqui teria que ter alguma informação mais detalhada do que é o erro. Deixa eu dar um OK nessa mensagem. Aqui ele fez o post contatos. Internal server erro, sim. Aqui, ó. Aqui ele está dando erro. Então aqui na resposta do endpoint contatos, né, esse cat que nós fizemos aqui, né, como eu já tinha explicado anteriormente, não é aqui, é aqui. Qualquer erro que acontecer aqui, nessas duas linhas do nosso método de criação de contato, nós vamos ter uma resposta 500 e vamos retornar a mensagem do erro que está acontecendo. Então, essa informação aqui que é o importante para nós descobrirmos o que é. Então, syntax error at near. Então, está dando que temos um erro próximo a um fechamento de chaves. Isso é no nossa instrução insert. Sim, está sobrando umas chaves aqui no final. Então, essas chaves aqui, ela não faz parte da instrução insert. Tá? Então, essa instrução insert, ela vai se resumir ao final ali do nosso comando, quando ele preencher, a algo do tipo dessa forma aqui. Nome, Pablo, endereço, vai ser substituído pelo endereço digitado, e o telefone vai ser substituído pelo telefone digitado.
Então é isso que ele vai fazer lá naquela substituição. Como eu esqueci as chaves no final, então minha instrução SQL ficou errada por causa disso. Então agora a princípio é para estar resolvido. Salvei, vamos tentar criar novamente. Criou, tá lá, temos o nosso contato criado. Tá? Porém, né, as nossas URLs, como nós configuramos nas nossas requisições, nas nossas páginas, estão apontando para o localhost. Tá? Isso é ok para nós trabalharmos local. Porém, se nós formos trabalhar com a publicação na Vercel, nós temos que editar isso de uma forma que a gente consiga fazer a requisição dentro da nossa API da Vercel. Né? No momento que a gente subiu para a Vercel, ele também subiu a rota para a nossa API. Então aqui tem não, esse cara aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui é o que nós estamos publicando agora, que lá era meu exemplo. A gente tem aqui o API contatos. Tá? Deu interno server error, né? Provavelmente porque a gente não subiu essas alterações. E ele está tentando consultar do SQLite, tá? Mas a gente continua com isso aqui disponível na Vercel também. Então a gente tem que alterar a nossa URL para consultar o que vai estar publicado na Vercel, tá? Só que em vez de a gente alterar e publicar desta forma, nós vamos fazer uma condicional para que quando existir uma variável de ambiente específica para esse nosso uso, nós vamos usar ela, senão nós vamos usar a localhost, tá? Então, aqui no nosso arquivo, no nosso arquivo page.js da listagem de contatos, nós vamos declarar um const base URL, tá? Que vai ser a nossa URL base. Quando que nós vamos usar o valor que nós temos, né, da Vercel ou o valor local, tá? Então existe o process.env, nós vamos conseguir ler todas as variáveis de ambiente. Então eu vou dizer que quando a minha variável de ambiente next public API URL estiver preenchida, eu vou usar ela. Se não, eu vou usar a nossa localhost. Tá? E a partir daqui eu consigo fazer a alteração no nosso método fetch para, em vez de usar fixo localhost, nós usarmos nosso base URL. Tá? No localhost nós não temos essa variável definida, então vai continuar funcionando. Então se eu voltar aqui para o nosso localhost, carregar a página, ele continua retornando o contato, tá? Por causa que ele está usando o localhost, eu não defini essa variável de ambiente. Só que se eu publicar para Vercel, nós vamos definir essa variável de ambiente. Tá? Eu tenho que fazer o mesmo na nossa página de criação de contato. Então eu vou acessar o nosso criar contato, vou definir o base URL acima do método criar, e no momento que nós fizemos o criar, nós vamos ter que fazer também a alteraçãozinha para não usar fixo o valor localhost aqui, e sim o valor definido no base URL. Basicamente é isso. Agora nós vamos publicar e ver o comportamento lá na nossa publicação. Então, publicação para a Vercel, fiz o commit, fiz o sync das alterações, ele vai startar lá no nosso projeto da Vercel. Então vou voltar aqui no site da Vercel, no nosso projeto Next.js Primeiros Passos, e vou inspecionar aqui os deployments que está executando. Então veja que já iniciou, né? Eu fiz o commit, publicação para a Vercel, e ele já iniciou o processo de build. Vamos acompanhar essa execução, que ao final desse build aqui, nós vamos ter o resultado da publicação. Deu aquele erro, tá? Esse erro que a gente está esperando, por causa que ele tentou fazer localhost ainda, ele não está reconhecendo ainda a nossa variável de ambiente, então nós vamos ter que criar essa variável de ambiente para que ele também reconheça que nós temos esse valor novo, tá?
Aonde que a gente cria essa variável de ambiente, tá? Ele fez todo o processo de build, mas só que ainda nós não vamos estar conseguindo acessar contatos. Ele não listou o contato criado porque ele tentou ainda acessar localhost. Então, vou voltar aqui no site da Vercel, no nosso projeto. Vamos voltar aqui na página inicial do projeto, que a gente precisa vir na aba Settings. Então, na aba Settings, temos aqui os nossos Environment Variables. E aqui nós vamos adicionar. Então, no Create New, vou especificar qual é a minha variável que eu quero criar, que é a variável que nós definimos aqui na nossa condicional, que quando ela existir, nós vamos usar o valor definido nela. Tá? Então, o valor que nós queremos especificar aqui é a nossa URL da nossa publicação, que é exatamente a que nós estamos tentando acessar, mas sem o barra contatos. Então, eu vou copiar a URL da publicação e colar aqui no Velo, sem a barra final. Tá? E vamos clicar em Save. Vamos tentar carregar de novo aqui os contatos. Deixa eu dar um Ctrl Shift R. Vamos tentar criar um contato, então. Criou, ele deu erro. Que ele ainda está tentando fazer requisição para este cara aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue forçar um deploy, que acredito que tem que forçar um deploy para ele pegar a versão nova. Redeploy. Então, entrando nos deployments da aplicação, tá? Entrando na aplicação, na abinha deployments, se nós pegarmos o último deploy, nós temos a opção aqui redeploy, que ele vai fazer todo o processo de deploy. Não vou marcar a build com cache, só vou clicar em redeploy. Vamos esperar ele fazer o processo do build. Vamos acompanhar aqui o nosso build. Está criando o build da aplicação. Está fazendo build. Tá aí, fez o build, dessa vez não deu erro, porque nesse momento ele leu a variável de ambiente que nós criamos lá da URL da API, então a gente conseguiu executar o build sem erro. Agora vamos tentar verificar se nós conseguimos criar esse contato. Vamos voltar para a listagem, vamos forçar a recarregamento, trouxe aqui contato, vamos criar um contato, teste, parará, qualquer telefone, criar. Criou o contato, não carregou, temos algumas questões de cache, mas se apertar Ctrl Shift R, era para carregar esse contato que nós acabamos de criar. Vamos verificar no banco, então View Table no banco, vou clicar aqui em Data, vamos ver se ele criou o contato. Criou o contato, tem alguma questão de cache do nosso navegador, tá? Então, a princípio ele tá ok. Dentro abrindo a página de desenvolvedor, na página aqui onde consegue desativar cache, mas mesmo desativando a cache ele não está retornando esse contato criado. Vamos verificar nossa API /contatos. Tá aqui também o API /contatos. Vamos voltar para a página inicial, contatos, força o carregamento não. Mas enfim, então até aqui a gente conseguiu publicar na Vercel, nós temos a publicação na Vercel. Fico com o dever de corrigir esse comportamento onde ele não está listando o contato recém-criado. Tá? Tenho algumas suspeitas, mas vou investigar melhor e vou trazer a solução para essa listagem no próximo vídeo. Por hoje era só. Muito obrigado.